Boa tarde, crianças. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a tia acordou com muita saudade de vocês, tá? Então quero dizer que eu amo vocês, que logo logo nós vamos nos ver, tá bom? Vamos à nossa aula de história. E hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil, né? A independência do Brasil nós comemoramos no dia 7 de setembro. É um conteúdo do nosso livro, tá lá na página 271. Vamos lá? Vamos lá. Com o fim da guerra, né, que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal em 1821 e ele deixou seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil, de acordo com as ordens vindas da Europa. Nessa época, né, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa, né, retornasse a Portugal. E eles também queriam a volta do pacto colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, né, como políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Então, com o apoio desses grupos, né, em 7 de setembro de 1822, marquem essa data, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Então, o próprio Dom Pedro assumiu o governo do Império do Brasil com o título de Imperador Dom Pedro I. Então, observem essa pintura, né? Quem é o personagem em destaque aqui? Né, Dom Pedro I, porque ele aparece, então, rodeado, né, pela população. Então, ele foi representado em meio à população, pois ele teve papel fundamental no fato que está sendo comemorado, né, a proclamação da independência. Então, pessoal, a proclamação da independência tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. Então, contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui, tá? Então, a monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. Vamos falar agora sobre o primeiro reinado, né? Então, Dom Pedro I governou o Brasil entre os anos de 1822 e 1831. E esse período ficou conhecido como primeiro reinado. Tá? Então, uma das principais medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados para elaborar aí uma Constituição para o Brasil. Então, a Constituição, que é um conjunto, né, de normas, né, que regem um país. Tá? Então, o imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito aí com os membros da Assembleia. Então, assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Então, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Tá? Então, esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Então, aqui vocês estão vendo, né, a primeira Constituição política do Brasil, né, criada por Dom Pedro I, no ano de 1826. E aqui o Dom Pedro I. Então, atualmente, né, nós não utilizamos mais no Brasil essa Constituição feita por Dom Pedro I. Tá? Então, nós temos uma nova Constituição, né, como a tia falou, é o conjunto de leis, né, que regem um país. Essa nova Constituição ela foi feita em 1988 e que permite, então, aos cidadãos, né, amplos direitos
diferentemente do que ocorria lá na época do Império. Tá? Então, atualmente, seguimos uma outra Constituição no Brasil. Tá? Então, aquela primeira Constituição criada por Dom Pedro I, né, ela tinha um autoritarismo, né, do governo de Dom Pedro I. Ele tinha livre poder para interferir, né, em outros setores da política. Né? Então, autoritarismo, nós sabemos que é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. Então, logo depois, nós tivemos o período regencial. Tá? Então, Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa, né, das suas medidas autoritárias. E, por outro lado, a morte de Dom João VI, né, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Com isso, né, em 1831, Dom Pedro I ele abdicou do governo brasileiro, né, e o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado, então, sucessor do trono. Porém, ele ainda era uma criança e não podia assumir, então, o governo do Brasil. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Por isso, esse período ficou conhecido, né, como período regencial, que durou de 1831 até 1840. Tá? E essa época ela foi marcada por grandes instabilidades, disputas políticas e diversas revoltas. Tá? Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Então, os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população. Então, pessoal, Dom Pedro de Alcântara, né, ele só tinha 5 anos quando Dom Pedro I abdicou do trono, né, e voltou para Portugal. E com 5 anos ele não podia, né, assumir, né, o governo do Brasil. Por isso, o Brasil foi governado por regentes, né, e o então conhecido período regencial. Então, pessoal, essas revoltas, né, ocorridas no período regencial, elas foram marcadas por grande participação popular. Então, nesses casos, né, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, né, dizemos que ocorre, então, uma mobilização social. Então, uma dessas revoltas, né, como vocês estão vendo aqui, se chamou a Batalha dos Lanceiros Negros, que aconteceu durante a Revolução Farroupilha, no ano de 1835 a 1845. Então, essa revolta foi uma das mais importantes do período regencial. Né? Outras revoltas também foram importantes, né, no período regencial. Tá? Só para fixar aqui, né, regencial, os regentes, né, eram pessoas que governavam temporariamente até que o soberano, né, o Dom Pedro de Alcântara, tivesse o direito, maioridade para assumir o trono. Tá? Então, também aconteceram as revoltas da cabanagem. Algumas podem ser até que você já tenha ouvido falar, né, em alguma minissérie aí da Globo. A Balaiada, no Maranhão, a Sabinada, Revolta dos Malês e a Guerra dos Farrapos, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ok? Vamos lá, pessoal? Vamos à nossa atividade de hoje, página 274. Então, façam a atividade. É bem pouquinho hoje, né? Olha como a tia tá legal hoje. E daqui a pouquinho você abre o vídeo da correção, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, fala comigo.
Beijinhos, até a próxima aula!